Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, trazendo notícias para você sobre cidadania e serviço público. É um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o nosso programa de hoje é um evento que aconteceu na AFRESP, Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Participação do MOSAP, Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, e da Pública, Central dos Servidores. Nós trouxemos o pessoal para discutir a PEC 6/24, uma PEC que muda o que acontece hoje. O servidor público, depois de aposentado, ainda tem que pagar aposentadoria. Vamos lá? Vamos ouvir a fala dos dirigentes e dos deputados presentes? Vamos lá. Quero saudar também todos os presentes aqui, os dirigentes de entidades, e saudar, de um modo particular, os servidores públicos, aposentados e pensionistas, nesse 17 de junho, que é comemorado o seu dia. E desejar muita força, muita solidariedade e, sobretudo, muita vontade de fazer o que o aposentado e pensionista pode e acho que nesse momento deve fazer. Então, com essas palavras, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Nós temos um auditório grande, mas dá a impressão que tem poucas pessoas. O que importa aqui é o peso das entidades que aqui estão. Então, a gente não tem que... E eu quero fazer uma menção aqui um dos fundadores do MOSAP, que juntamente com Domingos Travesso, Hildebrando Roldan, que completou 90 anos esses dias, ele sofreu um AVC após a festa que ele comemorava os seus 90 anos. Então, a gente faz votos de que Deus lhe dê força, lhe restitua a saúde com toda a plenitude, para que ele possa ainda estar entre nós. E dizer que esses encontros que nós estamos fazendo nos estados, a gente começou a fazer nos estados, é mais para conversarmos entre nós, e os parlamentares que puderem comparecer, compareçam. E, nesse particular, eu quero fazer menção especial ao deputado Kleber Verde, que veio de Brasília hoje, na segunda-feira, só para participar desse momento aqui em São Paulo. E também quero saudar o deputado Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi. E dizer que nós temos um momento bastante complicado, sempre tivemos momentos qualificados, às vezes com muita dificuldade. Mas a nossa questão agora trata-se mais de estimularmos, conversarmos, discutirmos e, sobretudo, fazer as estratégias em relação à nossa famosa PEC 6 de 2024 e com referência específica e especial à nossa PEC 555 de 2006. Por razões que a gente eu não vou conversar muito aqui, porque senão vou atrapalhar os horários dos demais, e eu, por natureza, sou prolixo. Eu estou me confessando desde logo, mas hoje eu quero ver se eu consigo ficar dentro disso aí, apenas para dizer que cada um dos senhores diretores, presidentes de entidades, diretoras ou representantes de entidades, daqui a gente saia com uma decisão coletiva de fazermos com que a nossa famosa PEC 555 possa sair este ano do cenário e dar
a sua vez para a PEC 6 de 2024, que trata da mesma matéria, mesmas características, e a PEC 555 já foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada lá, já foi discutida na Comissão Especial em 2010, foi aprovado lá o relatório, Arnaldo Faria de Sá, a quem eu peço uma reverência e umas palmas para o. E o nosso trabalho agora vai ser o deputado Kleber Verde, foi o primeiro signatário da PEC, da proposta número 6, lá em 25 de outubro do ano passado. E de lá para cá, a gente vem já trabalhando, lutando, para ver se, porque no dia em que foi protocolada a PEC, no início de janeiro desse ano, o deputado já encaminhou o requerimento ao presidente da Casa para que o presidente determinasse o apensamento da proposta 6 à proposta número 555. Uma vez determinado isso, nós ganharemos sempre relação, não precisará necessariamente ir para a Comissão de Constituição e Justiça, e nem tampouco também para uma comissão especial, que sempre é muito complicado para formatar essa comissão lá na Câmara. E na última comissão especial, nós tivemos que pedir até a ajuda do vice-presidente da República de então, para que ele solicitasse ao presidente Michel Temer para que determinasse a constituição da comissão. Então, nós sabemos que isso não é fácil, mas também sabemos que nós, pelas estratégias que a gente aqui pode fazer, teremos condições, sim, que talvez neste ano ainda fazemos com que essa PEC possa ir para a plenária. Indo para o plenário, aí a conversa é outra, as esperanças nossas vão se renovar e se fortalecer, e é para essa é a finalidade das nossas reuniões. Sou a professora Luciene Cavalcante, sou deputada federal pelo PSOL aqui do estado de São Paulo. Minha vida toda, minha carreira toda é no serviço público. O meu mandato é um mandato que nasce na luta em defesa da escola pública. Tenho 23 anos de carreira aqui do município de São Paulo. O sindicato meu está aqui, Sinesc, representando a sua diretoria, nossa presidente, nossa querida Norma. Então, falar da luta em defesa da Previdência e falar da luta em defesa dos servidores públicos é o que eu faço o tempo todo, e assim que eu sou eleita lá para a Câmara Federal. Na minha trajetória de luta, no ano de 2000, eu iniciei na rede municipal aqui de São Paulo como professora de educação infantil. Em 2003, eu fui a primeira vez a Brasília. Fui com os sindicatos, porque a gente estava lutando contra a reforma da Previdência, que justamente criou esse absurdo, que é a continuação da taxação após a aposentadoria. Nesse ano, também surge o partido da qual eu faço parte, o pessoal, ele surge da reforma da Previdência, por votar contrário à reforma da Previdência. Então, toda a nossa dedicação é em defesa desse direito. E por quê? Quando a gente olha historicamente na nossa Constituição de 1988, que foi construída com muita luta, ali a gente tem preservado direitos que foram muito caros para a classe trabalhadora, em especial para os serviços públicos. E de todos os nossos direitos que nós conquistamos, o primeiro atacado e o mais atacado sistematicamente por inúmeras reformas é justamente o direito à aposentadoria. Nenhum outro direito foi tão atacado de diferentes formas. Atacaram a integralidade, atacaram a paridade,
aumentaram, sobretudo para nós, mulheres do serviço público, a nossa idade mínima para a aposentadoria e também nos taxaram. Taxaram quem recebe, primeiramente, acima do teto. Está chegando aqui um outro companheiro importante, o deputado Vicentinho, nosso querido deputado Sérgio Verde, lá que faz uma coluna terrível. Que boa. Então, nenhum outro direito social, previdenciário, foi tão atacado quanto o direito à aposentadoria. E ele foi atacado nessas diferentes dimensões, culminando com essa bitributação, essa bitaxação, que é esse absurdo que a gente continuar pagando depois de já ter pago uma vida toda. Você paga proporcional ao que você recebe. Então, assim, não há de se dizer que há algum privilégio ou que há algo que a gente esteja devendo, porque a gente paga o tempo todo em cima daquilo que a gente recebe bruto. Certo? E a vida toda. E aí, essa aberração jurídica, esse malabarismo jurídico de dizer que tem que continuar pagando após a aposentadoria. Então, lutar contra esse absurdo e por trás disso está toda uma ideia de dizer que os serviços públicos eles não são tão importantes assim, porque os serviços públicos são a coluna do Estado social democrático brasileiro, é o serviço público que garante os direitos fundamentais, é o serviço público que combate o fisiologismo, a corrupção. Somos nós que garantimos que quem está ali a serviço da população e não de governos que estão de passagem. E precisam estar de passagem porque isso é a democracia. Não há democracia sem serviços públicos. E não há serviço público sem servidor público respeitado, valorizado na sua dignidade, inclusive na sua aposentadoria. Bem dia a todos e a todas. Quero parabenizar vocês por essa importante mobilização hoje em São Paulo, o OTAP, por estar agora organizando em todo o território nacional essa luta pela aprovação da PEC 6 e da PEC 555, né? E fico muito contente de ver aqui várias pessoas que estão militando contra as reformas previdenciárias desde há muito tempo. Me lembro das lutas que travamos aqui em São Paulo, em Brasília, contra a emenda 20, lá do Fernando Henrique Cardoso ainda, em 1998, depois a reforma do Lula, em 2003, famosa e famigerada emenda 41, reforma da Dilma, a tentativa de reforma previdenciária do governo Temer, onde nós estávamos em Brasília enfrentando as Forças Armadas, inclusive jogando bombas, né, nos trabalhadores e trabalhadoras, e depois o Bolsonaro conseguiu, em 2019, aprovar a reforma previdenciária. Aqui em São Paulo foram várias, né? Nós tivemos várias reformas, a reforma do Serra, em 2007, e também retirou muitos direitos dos servidores e servidoras. Na Prefeitura de São Paulo, nós tivemos enfrentamentos em várias gestões. Essa última, agora, do Sampa Prev, do Bruno Covas e do Ricardo Nunes, que também está confiscando 100 mil aposentados e pensionistas, né, que já contribuíram com o sistema previdenciário. Então, aqui nós só temos pessoas que estão lutando e que têm trajetória nessa área, sobretudo da resistência contra as reformas previdenciárias. É muito importante que a gente retome essa luta agora com força total, a partir da PEC 6, que é uma PEC muito importante. Nós aqui em São Paulo tivemos uma vitória super importante com o fim do confisco das aposentadorias e pensões, que foi imposta pelo Dória e pelo Rodrigo Garcia, através da publicação do decreto, mas com fundamento na reforma previdenciária do Bolsonaro de 2019. Mas graças às entidades aqui presentes, todas as entidades que participaram ativamente do movimento,
e das nossas valorosas comiteiras, nós derrotamos o conflito aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Mas ele pode voltar a qualquer momento, porque a gente tem que derrotar a reforma previdenciária, nós temos que alterar a reforma previdenciária. Tanto é que São Paulo está conquistando. Ricardo Nunes, prefeito da maior cidade da América Latina, confisca 100 mil aposentados e pensionistas, que é 14% ali, faz falta. Nós sentimos aqui em nível estadual. Então, é muito importante a aprovação dessa técnica. É fundamental uma frente de luta que se abre na Câmara dos Deputados. Eu quero aqui parabenizar os deputados que assinam, fizeram a proposta do deputado Kleber, né, que veio do Maranhão, né, participar aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, deputado Vicente, a deputada também, Luciane Cavalcante, que assina essa técnica. É uma frente de luta importante. Nós temos uma outra frente de luta fundamental também, agora no Supremo Tribunal Federal, agora para valer. Na quarta-feira entra como primeiro item da pauta as ADIs que versam sobre esse tema, onde nós já temos 3 votos favoráveis aos aposentados e pensionistas. É um contrário, que é do Barroso. O Barroso sempre foi contra os servidores e servidoras, mas é porque antes de ser ministro do Supremo, ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Lá, todas as decisões dele foram contra os servidores públicos do Rio de Janeiro. Então, é um neoliberal. Na área econômica, ele é contra nós e sempre será. Mas nós temos chances ainda de ter votos favoráveis. Temos 6 votos favoráveis ao fim do conflito das aposentadorias. Seria uma vitória importante do ponto de vista, né? A gente resolve um problema sério, mas não resolve totalmente o problema. Resolve para quem ganha abaixo do teto. Esse é o tema debatido no Supremo nesse momento. Agora, para quem ganha acima do teto, continua o desconto. Mas nós não podemos aceitar isso. Tanto é que, quando houve a reforma da Previdência, em 2003, quando foi aprovada a emenda 41, todos nós fomos no PT aqui. Nós fomos contra, estamos contra essa reforma, a emenda 41. Como disse a deputada Luciane Cavalcante, nós surgimos da nossa origem, é exatamente da reforma, da incoerência da reforma da Previdência. O Brasil é o único país do mundo onde aposentado continua pagando a Previdência. Não existe, não importa se é acima ou abaixo do teto, ninguém tem que pagar um centavo a mais depois que se aposentou, porque o contrato já foi cumprido. Você já pagou o seu regime previdenciário. Isso não pode existir. Então, é uma luta importante esse resgate. Nós vamos trabalhar em todas as frentes de luta, que o vereador Salganaro pode falar aqui da situação de São Paulo, que é grave, aqui por conta do Sanfapred, o desconto que tem penalizado milhares e milhares de aposentados e pensionistas. Quero dizer que, para concluir, que nós em São Paulo continuamos a nossa luta agora pela devolução com juros e correção do que foi confiscado durante os 2 anos do governo Dória e Rodrigo Garcia. Inclusive, a boa notícia que eu gostaria de dar a vocês é que o projeto que eu apresentei, que autoriza o governo, que obriga, na verdade, o governo a devolver, já foi aprovado agora recentemente na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal da Assembleia Legislativa. Olá, bom dia a todos. Deputado Kleber Verde, deputado Vicentinho, que acabou de sair, deputada Luciene, nossa batalhadora lá em Brasília, estamos sempre juntos. Edson do Mozato, seu grande trabalho. Celso, nosso vereador aqui na cidade de São Paulo, também com grande trabalho. Mônica, vice-presidente aqui que acabou de falar. E o meu presidente, Tutilo, da CNSP. Bem, eu tenho 35 anos de trabalho no Judiciário, 20 anos de aposentado. E estamos na luta desde a Constituição de 88. Lá nós trabalhamos para ganhar direitos, ganhamos muito direitos como servidores públicos. E perdemos muitos direitos dali para frente, quase todos os que ganhamos na Constituição Federal. Eu digo que até a Constituição Federal eu era um servidor público feliz.
tive um trabalho muito gostoso no Tribunal de Justiça, muitos amigos, uma aposentadoria que eu dei a sorte de exatamente quando estava acabando com tudo, eu me aposentei, então não fiquei tão mal assim na aposentadoria. Mas dali para frente, é isso que é importante agora, para falar da nossa luta, nós estamos sendo massacrados pelo Estado. Essa é uma verdade. E começa quando? Desde o concurso. Concurso público que é feito e que passa o tempo e os que foram aprovados não são chamados, ou se são chamados, já são chamados sem os direitos que nós, que nos aposentamos há algum tempo, tínhamos. E também agora, como aposentados, como pensionistas, estamos perdendo tudo. Estamos perdendo direitos no dia a dia. A Constituição de 88, para nós, já é muito pouca coisa como direitos recebidos. E olha, eu sou presidente da Pública Nacional, por enquanto, e a Pública já sempre se declarou: não somos governo e não queremos ser governo. E somos pluripartidários. Porque nós tivemos problemas com todos os partidos que apareceram pela frente. Todos. Alguns muito do nosso lado, e a maioria longe do servidor público. E os presidentes, todos eles, inclusive o primeiro, inclusive o presidente democrático, que está hoje no poder. O primeiro contato que eu tive com ele, como central, eu disse: presidente, tem que reformar de novo a Previdência. Mas não reformar para prejudicar mais ainda o servidor público e o aposentado. Imaginem que já tem um projeto. Às vezes a gente não lê o que está entre linhas nos projetos. A reforma da Previdência ainda está lá, que nós vamos unir o regime próprio da Previdência com o regime geral da Previdência. Não foi mudado isso, está lá. O presidente anterior já tinha começado a colocar os servidores das universidades federais, aposentados e pensionistas, sob direção do INSS. Precisou brigar para o presidente Lula baixar um decretozinho lá, tirando o pessoal de lá. Aliás, não tirou totalmente, né? E nós fazemos o quê? É a nossa luta, gente. É a nossa luta. Não esperem das entidades, dos deputados, que sozinhos resolvam o problema que vocês estão tendo com a empresa de Deus. Isso só será resolvido no conjunto dos trabalhadores, com os deputados que estão do nosso lado, com as entidades que estão do nosso lado. Se falou aqui, o próprio Vicentinho falou aqui da importância do servidor público, e eu tenho colocado o seguinte sempre, ao falar do servidor público. Servidor público como servidor público, ele tem uma ética importante, porque todos os direitos que o cidadão tem na Constituição, somos nós que levamos para o cidadão, através das nossas mãos, né, professor? Saúde, educação, segurança, justiça. É o servidor, é a mão do servidor que entrega para o cidadão. Isso é muito importante, é a ética do servidor público. O que se esquecem é que o servidor público é um trabalhador do Estado. E como trabalhador do Estado, trabalhador tem direitos. E esses direitos não podem ser tirados sempre que tem alguma mudança no governo. Fizemos um trabalho enorme com a PEC 32, conseguimos parar a PEC 32, não acabar com ela, parar com ela. Mas a PEC 32 continua existindo, sendo comido pelas beiradas. Olha o Estado de São Paulo. O que o Estado de São Paulo está fazendo com o servidor público? Zero para o executivo de colocação daquilo que ele perdeu com a inflação.
é perda de poder aquisitivo, zero. Zero. Aliás, outro dia ficaram contentes alguns servidores, porque ele mandou um projetinho para a Assembleia, dando um percentual pequeno, e todo mundo achou que ele estava mudando. Não é, não. É que é tão zero, é tão baixo o que ele faz com o servidor, que os servidores que ganhavam o índice mais baixo estavam abaixo do próprio piso salarial do Estado de São Paulo. Então, ele foi obrigado a dar um pouquinho para a miséria não ser tanto. Então, gente, é lutar, nós temos que lutar. Mas a gente, às vezes, não vê muito a luta dos servidores. Os servidores apostam muito que as suas entidades vão resolver a questão. Não é? Eu sou do Tribunal de Justiça aposentado. Quantas vezes eu desço da minha sala lá, encontro o pessoal do Tribunal de Justiça? Goze, vocês não vão exigir do presidente que ele cumpra a Constituição e que nos dê aquilo que a inflação nos tomou? O que querem que a gente faça, né? Que encoste o governador na parede, que encoste o presidente do tribunal na parede, o prefeito. Olha, o prefeito de São Paulo ainda está descontando da previdência de quem ganha um salário pouco. Não é isso, não? Como pode? Gente, que essa presença importantíssima, viu, Edson? Importantíssima, que o Mosaico está fazendo para os aposentados e pensionistas, seja uma forma de os ativos também se levantarem e dizer: nós vamos mudar o Brasil. Para mudar o Brasil, que é uma obrigação do servidor público, nós precisamos deixar de perder nossos direitos. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa dirigido a você, cidadão, a você, servidor público. Produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para vocês informações sobre serviço público e cidadania. Até o nosso próximo programa.